Olá, eu me chamo Fernanda da Silva Santos, eu sou do primeiro período noturno e eu vou falar a respeito do capítulo 2, as principais vertentes teóricas da sociologia. O pensador a ser falado é o Montesquieu. O Montesquieu ele procurou explicações sobre as causas profundas e não aparentes do social. Qual que é a obra do Montesquieu? O Espírito das Leis. E qual é o objeto de investigação? É o Estado e os regimes políticos. E baseado nisso, ele tentou esclarecer como que se dá a relação entre o Estado e as pessoas. E baseado nisso, ele destacou alguns principais aspectos da sociologia geral, em causas materiais, causas sociais e religião. E em relação às causas materiais, o Montesquieu ele destaca para a gente o meio geográfico, especificamente o solo. Por que ele destaca isso? Porque é no ambiente natural, no meio geográfico, que a gente tem a nossa primeira referência de condição de vida e de convivência. Condição de vida por quê? Condição de vida porque é a partir do solo que a gente vai conseguir plantar e garantir a nossa subsistência. E convivência por quê? Porque é a partir do solo que a gente vai conseguir estabelecer as relações, as primeiras relações. Além de ter ideia de propriedade, ter ideia de repartição de propriedade também. Sendo assim, o solo ele é considerado como fator funcional do social. Agora, em relação às causas sociais, elas são os fatores que organizam a vida coletiva no esteio da economia. Na obra do Montesquieu, O Espírito das Leis, ele faz uma relação entre causa material e causa social. Causa material, porque ele utiliza o solo como produção. Aqui a gente passa de ideia de subsistência e passa a ser um modelo de produção, criando assim ideia de comércio. E baseado nessa ideia de comércio, a gente também surge a necessidade da criação de uma moeda. Sendo assim, comércio e moeda já são objeto de análise das causas sociais. Agora, em relação à religião, é tudo aquilo que são de práticas religiosas, morais, culturais, que norteiam, que moldam o comportamento social. Agora, em relação ao próximo pensador, nós temos o Augusto Comte. E no livro, o Augusto Comte, ele nos traz um novo termo, que a gente chama de física social, que é o campo de estudo que tem a sociedade como objeto. Mas o objeto de investigação próprio do Augusto Comte são os fenômenos sociais, é isso que ele trabalha no livro. Após a Revolução Francesa, a história da humanidade ela alcançou seu estágio superior como resultados contínuos do progresso dos estágios anteriores. Então, significa dizer que o estágio subsequente ele vai ser sempre superior e mais avançado do que o anterior. E baseado nisso, Augusto Comte ele vai caracterizar os fenômenos sociais em três: teológico, metafísico e positivo. O estado teológico ele vê os fenômenos naturais como ações divinas. Já o estado metafísico, a marca principal dele é a abstração. E o último, mas não menos importante, o positivo, ele vai ter uma conduta científica. A gente vai buscar comprovação, análises empíricas e experimentos científicos. Posterior ao Augusto Comte, nós temos o Karl Marx. E o Karl Marx, suas obras permitiram a compreensão e a explicação dos movimentos e das práticas sociais produzidas no interior das tensões provenientes dos aspectos contraditórios do sistema capitalista. E baseado nisso, o Karl Marx ele traz para a gente, ele elenca alguns tópicos. E o primeiro deles é a organização social. E a organização social ela vai resultar das relações que ocorrem nos meios de produção. Ela vai estar inserida no sistema capitalista, né, como eu já falado. E a gente vai trabalhar aqui as relações entre os detentores e os não detentores. Os detentores seriam os donos dos meios de produção e os não detentores seriam os proletários, os trabalhadores. Outro tópico importante também a ser salientado é em relação ao trabalho social, em que o trabalho ele vai adquirir valor na medida em que ele vai incorporar valor de uso ou valor de troca. Valor de uso seria aquele em que a gente está utilizando o trabalho para a subsistência, para o consumo, e o valor de troca a gente já está falando de trabalho para a mercadoria na relação do comércio. Outro tópico importante também a ser falado é em relação à divisão do trabalho, que o objetivo seria organizar as atividades, as inúmeras atividades,
e satisfazer as necessidades sociais. Ponto importante também nesse capítulo é em relação à mercadoria, que vai estar vinculado ao padrão de vida de cada cultura. E também vai estar voltado, baseado nas necessidades individuais e coletivas. O próximo tópico seria a alienação, que também aparece no capítulo do livro, que significa estar alheio a uma condição ou a uma situação. E ela pode aparecer em dois momentos, no primeiro momento e no segundo momento. A alienação no primeiro momento ela ocorre quando o operador ele perde o total noção da totalidade do processo produtivo em geral. O segundo momento de alienação é quando o operário ele já se encontra com o produto final, quando a gente percebe que o produto que o operário produziu não é dele, mas sim dos donos da produção. Saindo do Karl Marx e indo para o próximo pensador, nós temos o Max Weber. O Max Weber ele vai ter uma concepção de que a sociologia ela é compreensiva. E o objeto de estudo do Weber seriam as ações sociais. Assim, ele vai elencar 3 tipos de ações. A primeira delas é a ação racional, a segunda, a ação afetiva e a terceira, a relação tradicional. Agora, em relação à ação racional, elas são ações que são permeadas pelos valores, podendo ser valores religiosos, culturais ou morais. Agora, as ações afetivas são aquelas que são norteadas através dos sentimentos. A última ação, mas não menos importante, a gente tem a ação tradicional, que é aquela caracterizada pela influência dos costumes na vida das pessoas. Para o próximo tópico do Max Weber, nós temos a relação social. E as relações sociais, elas são marcadas por condutas coletivas que se sustentam no sentido de compartilharem o mesmo entendimento entre os indivíduos. Agora, um outro tópico que também tem a ver com as relações sociais é em relação à probabilidade. O que seria essa probabilidade? Uma ação social, quando a gente age de certa forma, nós vamos ter a probabilidade de meio a meio. Como assim? Quando a gente age de uma forma com outra pessoa, quando a gente mantém a relação com outrem, a gente tem a probabilidade da nossa ação ser aceita, que é 50%, e nós temos também a probabilidade da nossa ação não ser aceita, que também são os outros 50%. E o Max Weber ele elenca isso como a aceitação e não aceitação das nossas ações. E, para finalizar, a gente também vai ter o Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele vai dizer que a sociedade ela é como se fosse um organismo vivo. Na biologia, num organismo, os órgãos eles desempenham papéis específicos, né? Eles têm as especialidades, eles desempenham determinadas funções para conseguir manter o organismo em funcionamento. E o Durkheim ele vai fazer uma analogia ao organismo do ser humano, né? Ou qualquer outro tipo de organismo. Ele faz essa analogia, só que os órgãos, eles seriam as instituições que elas vão determinar, vão desempenhar um papel específico na sociedade. Além disso, ele vai dizer que a relação social, a organização social, ela ocorre através da solidariedade e a organização social ela pode se caracterizar de 2 modos, na forma mecânica e na forma orgânica. Na forma mecânica, significa que as divisões, as organizações, as funções, elas vão ser desempenhadas na diferenciação, por meio da diferenciação do sexo biológico. Se você for homem, você vai desempenhar determinado tipo de função. Se você for mulher, você vai desempenhar outro tipo de função. Agora, na classificação orgânica, aqui a gente vai ter as divisões das suas funções baseados não no sexo biológico, mas sim no saber fazer. Como assim? Se eu estudei, independente do meu sexo, se eu estudei, me formei, me graduei para ser um médico, eu serei médico, independente se eu sou homem ou mulher. Se eu me formei, se eu me graduei para ser um advogado, eu serei um advogado, independente do meu sexo. Contanto que eu saiba fazer, contanto que eu saiba desempenhar a minha função, aí sim eu vou ter uma classificação orgânica. E para finalizar, o Émile Durkheim, ele tem como objeto, ele diz que o objeto da sociologia seriam os fatos sociais. E esses fatos sociais, eles vão ter algumas características essenciais e fundamentais, que seriam eles 3. A exterioridade, a coercitividade e a generalização. O que seria a exterioridade? É toda manifestação externa do indivíduo.
A coercitividade é a estrutura que mantém em funcionamento a coerção, né? E por último, mas não menos importante, é a característica da generalização, que é quando uma característica de determinado indivíduo ela é percebida em outros da sociedade também. Mas eu não posso aplicar essa característica quando o indivíduo ele não apresentar. Todos obrigatoriamente precisam ter a mesma característica para conseguir aplicar a generalização.